Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vou falar sobre o KNRI, o fundo Copa do Mundo, né, que eu chamo de Copa do Mundo, mas que Copa do Mundo que está se transformando num campeonato brasileiro, né, porque ele se mantém aí num preço com deságio abaixo de 140, abaixo de 150 reais por um bom tempo, já chegou até abaixo de 130 reais, quem diria KNRI abaixo de 130 reais? Pessoal, mas antes de falar sobre o relatório, estou gravando esse vídeo hoje na terça-feira, dia 13. Vocês devem estar vendo esse vídeo no domingo, mas eu queria só dar uma pincelada nessa questão das bets, né? Hoje teve o depoimento da Virgínia lá no Senado, aquele show de horrores que a gente viu em termos de um querendo tirar selfie com o outro, né? E em termos de. Vocês viram, não preciso falar nada sobre isso. Mas o que eu queria comentar, pessoal, é o seguinte: isso vale não só para bets, mas para tudo que a gente aqui desse lado, que produz conteúdo para vocês, tem que entender a responsabilidade que a gente tem sobre aquilo que a gente fala. E isso vale muito por isso que eu decidi tirar a certificação do CNPI, para trazer. Isso não significa que eu sei mais do que quem não tem, mas mais pelo fato da responsabilidade. Eu acho que esse é o ponto. Inclusive porque às vezes eu acabo induzindo alguém a comprar alguma coisa ou vender alguma coisa, mas eu faço isso consciente, não que eu esteja querendo, mas dando a minha opinião e a opinião de analista. Mas eu falando especificamente sobre as bets, pessoal, a minha opinião é que a gente aqui desse lado, principalmente quem trabalha com finanças, educador financeiro, não tem cabimento anunciar bets. Eu acho que não faz o menor sentido, até porque a gente briga muito contra isso. Mas um ponto que eu queria chamar a atenção é, vocês não têm noção a quantidade de convites que eu recebo tanto no Instagram quanto aqui no YouTube para eu anunciar alguma bet, alguma pirâmide, alguma coisa assim. Vocês não têm noção da quantidade que eu recebo. E é engraçado, né, pessoal? Porque coisa ruim vem aos montes, mas e as coisas boas não vêm. Inclusive, eu quero que vocês façam uma campanha. Insider patrocina o canal do Liberdade Dialoga ali, do Eric. Como vocês podem ver, pessoal, eu só uso Insider. Então, aqui, ó, acho que dá até pra ver aqui, ó. Eu só uso Insider. Todas as camisetas, todas as pretas que eu uso, tudo que eu uso aqui, eu uso praticamente todos os dias Insider, que eu uso bastante, né? Então, me ajudem aí. Quem sabe a Insider patrocina aí. Sim, esse é um patrocínio que eu aceito com gosto, mas vocês nunca vão ver, e podem anotar, gravar, vocês nunca vão ver eu divulgar nada a respeito de aposta financeira, nada a respeito disso. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos para o relatório gerencial do KNR, que tem algumas coisas importantes para a gente falar. Então vamos lá, pessoal, relatório agora de abril. Pessoal, aqui um ponto importante, vocês devem ter assistido já o vídeo do CAFOF, onde eu falei que a Quineia, mudando o regulamento do CAFOF, permitindo que o fundo, inclusive se eles quiserem fazer emissão abaixo do valor patrimonial, ou, por exemplo, colocar o patrimônio no CAFOF 100% de cotas de fundos da própria Quineia. Então, assim, esse é o tipo de movimento que me soa um pouco estranho, ainda mais a gente sabendo da gestora que é a Quineia, assim, considerada pela grande maioria do mercado de fundos imobiliários como a melhor gestora. Porém, pessoal, algo que eu já venho falando há um bom tempo, e não é de hoje, assim, e provavelmente vocês devem ver isso em algumas outras pessoas falando também, mas já é algo que eu já falo bastante. Os relatórios da Quineia, eles deixam muito a desejar em termos de informação. Só que isso não é levado tanto em consideração exatamente por causa da qualidade dos fundos e por causa da questão de como as pessoas confiam na gestora. Então, esse tipo de situação passa em branco. Mas é sempre importante eu trazer isso para vocês exatamente para a gente também não colocar embora eu tenha feito no meu ranking de gestor, eu coloco a Quineia como uma das melhores gestoras, mas a gente precisa também tirar ela um pouco do pedestal e fazer algumas cobranças e cobrar melhorias nos documentos. E eu vou mostrar para vocês que o KNRI, como outros fundos, são exemplo disso. Quer ver, por exemplo, os fundos de papel da própria Quineia? A gente não vê a LTV dos CRIs. Se você quiser saber a LTV dos CRIs, você tem que entrar em cada um dos CRIs para descobrir. Eles não mostram isso naquele portfólio de CRI, eles não mostram LTV. Se eu não me engano, alguns eles mostram, mas vocês vão ver no relatório da Quineia que tem algumas informações, principalmente sobre a DRE, que você fica meio a ver navios e não sabe de onde que vem alguns valores. Mas vamos lá, primeiro vou falar sobre os dados do relatório, agora em abril.
concluir a locação aí de um andar da Torre Cristal no Rocha Verá, e aqui batendo muito com a questão, vocês devem ter visto o vídeo do Core ontem, onde eu falo bastante sobre o mercado de logística, e aqui de logística não, de edifícios comerciais, e aqui eles também colocam o mesmo texto, eu vou dar uma pincelada, mas principalmente da melhora da situação dos últimos meses na Rocha Verá, lá na Chucri Zaidan, isso eu falo bastante no JSRE também. E aqui é um exemplo, né? A gente vê que é uma região que vem melhorando muito. Eu acho que das regiões é a que vem melhorando mais em termos de redução de vacância. É porque também a vacância era muito alta, né? Elevada, era mais elevada comparada com outras regiões. Mas isso aqui mostra que a Rocha Verá, a parte da Chucri Zaidan ali, tem melhorado bastante. Falando aqui que o fundo manteve, ele teve teve essa alocação, mas a movimentação não teve nenhuma alteração na vacância física, continua 4,6. A vacância financeira aí caiu 0,01, mas tem muito mais a ver com redução de vacância, de carência, né? Então a gente vê aqui que o fundo, na verdade, até aumentou um pouquinho a carência, né? De 7,50 para 7,56. Carência, a vacância financeira, na verdade, que ela tem relação com as carências. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, pessoal, isso aqui é o que tem de receita ainda o fundo, naquelas absorções de carência que a gente vai ver, tá aqui. É o que o fundo ainda tem para receber de aluguéis que ele deu carência para os inquilinos algum tempo sem pagar até começarem a pagar. Então, pessoal, olha só, o fundo aí negociando, fechou a 148,71, cota patrimonial de 161, deu uma boa recuperada para quem negociou abaixo de 130, né? Se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar aqui, KNR11. NR11, ó, 146,89, a gente pegar aqui, pessoal, ele chegou a negociar lá no final do ano R$ 125. Imagina, a gente vê ele a R$ 125, se a gente for pegar, é quase mínima histórica, se a gente for pegar, mínima histórica não, mas mínima dos 5 anos aí, olha só, ele bateu aqui 120, até na pandemia, né, se a gente for pegar, lá na pandemia ele não chegou, vamos pegar aqui, ó, na pandemia, ele chegou a 142. Se a gente for pegar, claro, no histórico antes de 2016 a 101, mas assim, pegou a valores muito baixos, mas recuperou bastante. Quem aproveitou, aproveitou. E é claro que você tem sempre que fazer as contas para ver se vale a pena, né, o seu investimento. Lembrando que a escolha pelo fundo não deve ser simples e pura pelo dividendo que ele paga. Você tem que pensar na relação de risco-retorno também. Então aí o fundo pagou R$ 1, continua pagando e vai pagar por um bom tempo esse R$ 1, exatamente porque ele tem, tem caixa, tem recebimento de vendas, um carnê aí de quase 10 anos de venda para receber. Então aqui a questão da carteira imobiliária, a gente já sabe, não tem muita alteração, a grande vacância do fundo, ela tá na parte de escritório, tem um pouquinho de vacância em logístico, mas a grande parte de vacância é escritório, e é basicamente vacância Rio de Janeiro, né? A gente tem bastante vacância de Rio de Janeiro, a gente for ver aqui, a vacância financeira basicamente Rio de Janeiro, então não tem muito para onde correr, eu moro aqui no Rio, eu sei disso, né? Tem melhorado, inclusive eles até colocam isso no relatório na parte de avaliação, tem melhorado, mas ainda nem se compara com São Paulo. Que a gente vê a parte de receita por estado, claro que é São Paulo a maior parte de contratos típicos aí, absorção de carências, né, que são isso aqui é receita que entra para o fundo, que são as carências terminando, então os inquilinos pagando o aluguel. Então a gente tem bastante, tem carência aí até maio de 26, então tem bastante tempo de carência ainda, tem praticamente um ano aí de carência. Bom, e aqui o portfólio do fundo, e aqui, pessoal, a parte que mais interessa. A gente vê o seguinte, o fundo gerou 1,01, pagou R$ 1, até aí tudo bem. Só que é o seguinte, esse mês eles não consumiram RMG. E aí eu até copiei aqui do mês passado, consumiram 550 mil de RMG. Só que o problema é o seguinte, pessoal, na DRE eles não separam isso, eles colocam o RMG, aí que tá. Provavelmente eles entram com RMG aqui na receita de aluguel. Como eles não explodem isso, fica muito difícil. Só que aí que tá, pessoal, se a gente não teve aumento, não teve consumo de RMG, como é que o fundo fez para pagar, manter o mesmo resultado, resultado até maior do que o do mês passado, sem consumir o RMG, que o mês passado eles consumiram 550 mil de RMG. E se a gente olha aqui, pessoal, primeiro, teve um aumento de receita financeira. Aqui eu atribuo principalmente a taxa Selic, mas a gente está falando de 1 milhão a mais. Claro que, você não tirando RMG, você tem um caixa rendendo mais.
Tudo bem, mas é 1 milhão a mais. É muita coisa para um aumento que a taxa Selic foi agora há pouco tempo aí, não justificaria. Então tem aqui um ponto de dúvida, da onde que veio essa receita financeira. E o outro ponto aqui é uma redução muito grande de despesa. Então, para justificar esse aumento no resultado aqui, a gente teve um aumento de quase 1 milhão de receita financeira e uma redução aí de quase 1 milhão também em despesa, né? Para ter um aumento aí de 2 milhões, basicamente, no resultado. E aí que fica difícil a gente saber de onde que vem isso. E se a gente explode aqui para a questão dos aluguéis, a gente vê que teve uma redução muito grande na taxa de. Uma redução. A gente vai pegar essa redução aqui na despesa, que eles não falam o que é, porque aqui está tudo embutido, né? Tem essas outras despesas, provavelmente aqui está toda a parte de taxas, né? E se a gente vê, teve uma redução essa redução de 1 milhão foi basicamente em taxa de administração. Mas por que teve essa redução? Não sei, se alguém souber, deixa aí nos comentários, não tem nenhum muito motivo para ter uma redução dessa aqui, né, de taxa de administração. É bem estranho isso. E aqui que eu entro e falo para vocês a dificuldade que a gente tem de interpretar os dados que o KNR tem. A gente não sabe o quanto que o fundo tem de reserva, a gente não sabe quanto que aquela venda que o fundo fez, aquele parcelamento de quase 10 anos que ele fez, aonde que está entrando, embora tenha aqui a receita com venda de ativo, vem entrando aqui. Então, é estranho, porque a gente não sabe de onde que está vindo esse aumento da receita financeira. Isso aqui é só o aumento da Selic. Entenderam? Então, pessoal, tem alguns pontos que são difíceis. A gente acaba confiando cegamente na gestora, que ela vai continuar fazendo um bom trabalho. Isso, de fato, a Kinea faz. Mas para a gente que quer dar um passo a mais, ter um pensamento de segundo nível, entender como é que o fundo funciona, fica muito difícil. E a Kinea tem isso por padrão. E eu não vejo muitas pessoas cobrando isso. Não vejo muitas pessoas falando de problemas com o relatório. A gente só vê XP, Gari, só metendo pau, mas e na Kinea? Cadê as informações da Kinea? Não vejo muitas pessoas cobrando isso, né? Então eu acho que a gente deveria começar a exercer um pouco o nosso poder de cotista e cobrar um pouco mais de posição. Já mandei e-mail para eles, eles não respondem. Eles não respondem. Inclusive, na próxima avaliação de gestora, provavelmente eu devo abaixar um pouco o nível da Kinea, né? Mas aí a gente ainda estou estudando aí. Provavelmente o vídeo deve sair agora no meio do ano. Mas é isso, pessoal. Então, a gente tem esses pontos. É um fundo muito seguro, Porém, a contrapartida dele ser seguro, ele paga pouco. Isso acho que é de consenso no mercado, o KNR paga pouco. E isso vale para vocês que investem no Core. O Core vai reduzir rendimento nesse nível, em termos de proporção preço da cota, como que ele paga. Vai pagar entre 7% e 8% ao ano, que é o padrão desse tipo de ativo. Só que a gente precisava de um pouco mais de informação. Por que o fundo não usou a RMG esse mês? É estranho, porque a RMG é para ser consumida. Isso fez parte da negociação, da última negociação. Por que não consumiu esse mês? Não precisou? E aí esse dinheiro vai ser consumido. Quais são os critérios para o consumo do RMG? Lá no prospecto da venda não fala quais são os critérios. Né? Então, esse é um ponto de atenção que a gente tem que cobrar, né, um pouco mais de informação nos relatórios da Kinea, principalmente do KNRI. Falando sobre o panorama logístico, eu não vou dar muitos detalhes porque eu falei bastante isso no Core. Mas aqui a parte de logístico lá eu não falei porque não tem logístico no Core, né? Vacância diminuindo aí, atingindo 8,82 versus 9,09 no final do quarto tri e 11,90 no primeiro tri. A gente teve uma redução aí bem grande, quase 3% aí em um ano, bastante coisa. Aqui, pessoal, um ponto que me chama a atenção, que é a questão dos preços. Olha só, o preço hoje praticado na média para classe A, 29,09 por metro quadrado. E aí quem vê os vídeos do VILG, eu falo, né, por que o aluguel do VILG é tão baixo? Até abaixo do HSLG, que é mesmo padrão, e são galpões A, né, do portfólio A, o aluguel é muito baixo, né, se a gente for ver. A parte de corporativo foi o que eu mais detalhei no vídeo do Core, mas vendo aqui que teve melhora. São Paulo teve um aumento de absorção líquida, teve uma redução de vacância aí,
fechou vacância 18,91 no primeiro TRI, contra 21,32 no primeiro TRI do ano passado, ou seja, uma redução aí de quase 2% também. Preço também aumentou. Se a gente for ver, fechou em 96,82 metros quadrados de locação, contra 84,55 no mesmo período do ano passado. Parte de Belo Horizonte melhorou um pouquinho também. Na verdade, aqui eles colocam que ficou assim, quase na mesma coisa, questão de vacância. Fechou em 10,08 nesse trimestre contra 9,83 no trimestre passado. E na parte do Rio de Janeiro, que é o que eu tenho mais familiaridade, né? A gente vê que tem uma melhora, e isso aqui eu consigo visualizar de fato uma melhora na questão de locação. Vacância aí fechou em 27,84 versus 31 no primeiro TRI, ou seja, quase 2% aí, um pouco mais de 2% aí em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, uma melhora no termos de vacância em um ano, mas mesmo assim é muito pouco, né? É um segmento que é mais complicado para recuperação. Quando você tem um problema econômico, ele afeta muito mais rápido do que quando a gente tem melhora, né? Ele demora mais para melhorar, isso faz parte do ciclo imobiliário, mas é um bom componente de carteira, Tem pessoas que não gostam de investir em lajes, eu até entendo, mas eu acho que é uma boa diversificação escolhendo bons fundos e entendendo que o KNRI, ele é um fundo que vai pagar pouco comparado a outros, mas acima do que se você investisse diretamente. E aí que a maioria das pessoas ainda não entende esse viezinho aí de o que é investir diretamente em imóvel e investir por fundo imobiliário. Mas é isso, pessoal, mais um mês acompanhando e vamos cobrar a Kinea para mais informação, melhorar um pouco os relatórios, trazer um pouco mais de informação. Quem sabe, né, a gente consegue. Acho difícil, mas quem sabe a gente consegue. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.